Boa noite, seja bem-vindo, professor João Edson. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bem, como o senhor avaliou essa manifestação durante todo o domingo em todo o país, em especial aqui em Mato Grosso? Olha, nós estamos acostumados com as passeatas, principalmente nos últimos anos. Tivemos 2013 lá na Copa das Confederações, 2014, 2015, né? E agora 2016. Essa de 2016 tem alguns fatores muito diferentes das anteriores. Se nós lembrarmos lá da Copa das Confederações, ela inicia com a questão do movimento do passe de ônibus em São Paulo. E sucederam os outros movimentos anti-governo, todos eles voltados para uma quantidade de diversidade de fatores. Tinha gente reclamando da sogra até do governo. Agora não, ela começa a fechar o foco. Tinha alguns fatores. Fator principal, anticorrupção. Um fator muito forte em relação a isso. O pedido de impeachment da presidente Dilma. Um movimento anti-PT, mas um movimento anti esse modelo político brasileiro. E somado a isso, ao fator quantitativo, nós tivemos um número de manifestantes indo às ruas muito grande. Eu fiquei impressionado com a manifestação em São Paulo. Eu confesso que eu ainda não tinha visto uma manifestação tão grande. São Paulo, Rio de Janeiro, até o estado de Minas Gerais também, em especial a capital, Belo Horizonte, muita gente foram para as ruas. E tem um outro fator, porque assim, a mídia vai repercutir as capitais, basicamente as capitais de alguma cidade, mas aí acima de quase 1 milhão de habitantes, como foi Campinas, tá? Mas tem uma questão muito importante, não podemos esquecer. As cidades pequenas entraram no movimento. Teve cidade com 200 pessoas, 300 pessoas. O número de cidades no Brasil que se movimentou é muito grande. Esse é um fator muito importante. Uma coisa que me chamou a atenção, professor João Edson, é que até mesmo a oposição, ela foi lembrada nesse manifesto, ou seja, como o senhor disse minutos atrás, a população, independente de questões partidárias, ela quer uma mudança. E esta mudança ela tem que valer para todos. Olha, é uma classe, se nós verificarmos os dados, hoje está saindo várias pesquisas sobre perfil, formato, nós estamos falando de um brasileiro que ele tem um salário entre um salário mínimo até, no caso aí, 800 e poucos reais, até em torno de 8 mil, 10 mil reais de ganho. Esse brasileiro ele tem um desconto dele no contra-cheque. Então é o brasileiro que sente mais rápido o impacto. As ruas, não era a rua, o morro não desceu para a rua, não era dos desempregados, mas as chamadas elites que aproximaram tanto dos governantes também não estavam na rua, e mesmo os partidos oposicionistas, através dos políticos conhecidos, dos seus caciques, não conseguiram captar nada. Porque aonde eles tentaram aproximar, foram vaiados, não houve violência, mas terminaram tendo que sair imediatamente do movimento. Nós vimos que o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi lembrado, do ex-candidato, do candidato do PSDB, Aécio Neves, também foi lembrado. Foi lembrado, assim como Cunha foi lembrado praticamente em todos os movimentos, Renan Calheiro foi lembrado. Então ele não significa que seja um movimento que não tenha partidos. Quer dizer, essa é uma característica. A outra é que pela primeira vez, e a primeira vez estou falando desse período, estou contando da Copa das Confederações até agora, a sociedade organizada estava presente. Entendeu que é preciso ir às ruas mesmo e pedir, obviamente, que as mudanças aconteçam. Aqui em Mato Grosso, como é que o senhor acompanhou essa movimentação, em especial aqui na capital, Cuiabá? Olha, Cuiabá coloca em números absolutos a maior quantidade de gente na rua, né? Ao contrário de outros locais, Mato Grosso em si, ela apresenta uma característica estritamente do agronegócio, e do homem aí, da empresa, do empresário. Tá? Se nós verificarmos as outras manifestações, o número de crianças de colégios que iam para a rua era muito grande. Em função talvez de um medo de alguma violência, alguma coisa, os pais não levaram os filhos. Então ela foi uma passeata muito madura, muito adulta, muito responsável. A faixa etária que estava na rua era diferente. Eu não estou falando isso em relação aos outros, porque a gente verificava pela televisão, não era tanta família como em Cuiabá. Se nós lembrarmos, a maior que teve em Cuiabá, era uma criançada, gente com uniforme de escola, tá? Agora não. Agora a gente enxergou instituições. A gente enxergou o CDL, enxergou a OAB, enxergou a maçonaria, enxergou outras organizações lá dentro. Então ela tem uma maturidade em relação a isso. Então não foi só quantidade.
a responsabilidade social, política e a capacidade de formar opiniões de quem estava na rua é muito grande. Então há uma insatisfação. Essa insatisfação se dá ao modelo político-econômico que nós temos. Ele não satisfaz. Só para a gente lembrar rapidinho, o Fernando Henrique elegeu dizendo que ia fazer as reformas. E não fez. Reelegeu fazendo, dizendo que ia fazer. O Lula elegeu fazendo. Pediu mais 4 anos para fazer. E a Dilma disse que ela ia concluir e não concluiu. Então, todo esse descaso com as reformas necessárias, tanto política quanto econômica, desagou nas ruas. O senhor acredita que após essa manifestação aconteça o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Aí é um outro fator que a gente tem que analisar, voltando 24 horas antes ou mais. No sábado aconteceu um evento que é tão importante ou mais importante que a manifestação do domingo. Qual foi o evento? A convenção do PMDB em Brasília. O PMDB marcou dia, hora e local para separar da presidente Dilma. Está existindo um isolamento de poder. O que significa isso? Nas últimas votações no Congresso, o PT não tem votado com a Dilma. E o PT, em qualquer momento que a Dilma sair, pode utilizar o mesmo discurso que utilizou em relação ao Dulcídio. Quando o Dulcídio caiu em desgraça, o discurso foi o seguinte: esse cara não me pertence, ele não é cria do partido, ele veio do PSDB para cá. Acontecer qualquer coisa com a Dilma, e a Dilma já sabe disso, o discurso das ruas vai ser o seguinte, das ruas citacionistas do PT, vai ser o seguinte: a Dilma não nos pertence, ela era do PDT. Ela só foi filiar no PT em 2002. Mas como é que a gente consegue separar o PMDB do PT, uma vez que ele já vem andando de mãos dadas há muito tempo? Essa é uma construção de imagem. Ele começa a construir esse processo. O mesmo processo que eu falo o seguinte: se tivesse acontecido os mesmos problemas com a Dilma e não com o Lula, a militância não se organizaria tanto para defender a Dilma como se organiza para defender o Lula. Então, eu estou explicando tudo isso para dizer o seguinte: a Dilma está entrando num processo de uma solidão crônica. Que pode combinar, obviamente. Pode combinar com, primeiro, ela... Isolamento político. Isolamento político já existe. Ela está ficando cada vez maior. O PMDB marcando essa data fica muito complicado. Então ela pode renunciar. Pode. Mas ela disse que não ia renunciar. Bom, gente, até hoje não existe na história da humanidade um governador, um presidente, alguém que renunciou, que antes de renunciar não tenha dito publicamente que não iria renunciar. Isso é fato. Ninguém vai chegar publicamente e dizer: olha, eu estou pronto para renunciar. Então essa frase não diz nada. O que diz é o isolamento. Por que ela vai permanecer no poder se ninguém quer ficar mais com ela no poder? Com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com esse episódio do pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para a sua prisão preventiva, há quem diga que ele não passa desta terça-feira. O senhor acredita que realmente pode acontecer esta prisão preventiva? Olha, poder pode, mas eu não acredito. Eu não acredito porque é o seguinte: a justiça, e aí veja bem, eu quero ser claro nisso, eu sou a favor da investigação dele. Se você perguntar se acha que ele tem culpa, acho que tenho, mas eu acho também que a justiça cometeu algumas... acelerou além do que devia e precipitou em alguns fatores. Eu acho isso, as ruas não acham isso. O grande vencedor das ruas ontem foi o Sérgio Moro, foi o Tribunal de São Paulo, foi o Ministério Público, foi a Polícia Federal. Mas eu, pessoalmente, acho que houve um acelerar desnecessário. Aí tem aquele velho discurso: mas a lei não é igual para todos? Verdade, a lei é igual para todos, mas nem todos são iguais perante a lei. Existe diferença de ser criança, de ser terceira idade, de ser adulto, de ser mulher, de ser doente, de poder econômico. E um ex-presidente é um ex-presidente sempre. Não importa se seja Lula, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Collor ou quem mais existir por aí. Ele não é um cidadão comum. As alegações são muito frágeis. O Lula ia fugir do Brasil. Uma figura igual ao Lula não adianta fugir, só fugir do planeta. Então tem um conjunto de fragilidade nisso. Só que as ruas ontem mostraram justamente o contrário da gente que fica aqui analisando. Diz o seguinte: Moro, estamos com você, fechado. Pedindo a continuidade, o avanço Polícia das Federal, estamos com você. Então isso não afetou a opinião das ruas, mas a opinião das ruas termina pressionando não só o juiz, a polícia, como pressiona o Congresso para dar sequência no processo de impeachment. Algumas decisões tomar atitudes que podem, obviamente, ser precipitadas em um determinado momento. Exato. Então isso significa o quê? Existem 2 processos aqui em caminho, não podemos esquecer desses 2 processos. Um no Tribunal Eleitoral, que é a cassação pelo processo eleitoral, né, abuso de poder, e outro um pedido de impeachment, que o Superior Tribunal de Justiça vai ter que analisar e determinar
quais serão as regras. Significa que isso vai acontecer. Quando isso entrar em curso, você somar isso à solidão da presidente da República, eu não sei se ela espera o rito do impeachment, porque o rito do impeachment, por mais célere que for, por mais que você acelerar, não tem como ser antes do final de junho e do mês de julho. Isso quer dizer que podemos ver aí um cenário de união entre PMDB, PSDB, para desconstruir este governo e tentar juntos criar uma nova imagem para o país. Com o silêncio de algumas pessoas. Tem algum silêncio que incomoda. Silêncio do PSOL, silêncio da Marina Silva, podemos ter o silêncio do PCdoB e podemos ter um silêncio também de boa parte do PT dentro desse processo. Porque a Dilma está no PT, mas para o petista ela não tem o sangue petista, ela não tem a origem petista. Com certeza o isolamento político da presidente Dilma Rousseff deve acontecer e, obviamente, pode culminar, como o senhor bem disse, com a saída dela. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Conversamos nesta noite com o analista político, o professor João Edson. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.